A obra do Espírito é essencial para a salvação e perseverança na fé. 26 de março de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Quero vos saudar a paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. É importante que você ouve esta palavra, é importante que você compartilhe, que você mande para alguém, se inscreva em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos, seja tocado, seja abençoado, seja curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesta quinta-feira estamos meditando sobre o tema a obra do Espírito é essencial para a salvação e perseverança na fé. Portanto, meus nobres ouvintes, meditamos hoje em 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja que enfrentava perseguições e confusões doutrinárias, reafirmando que a salvação não é obra humana, mas resultado da ação soberana de Deus por meio da Trindade. Dentro da hermenêutica das cartas aos Tessalonicenses, entendemos que Paulo destaca o agir contínuo do Espírito Santo, tanto na conversão quanto na perseverança dos santos. A salvação a salvação começa em Deus, é operada pelo Espírito Santo e se firma na verdade de Cristo. A salvação começa em Deus e é operada pelo Espírito e se firma na verdade de Cristo. Se o Espírito Santo não estivesse atuando, como poderíamos permanecer firmes em meio às pressões desta geração? Portanto, temos alguns pontos que iremos meditar. Primeiro, ponto de número 1, eleição e iniciativa divina na salvação. Deus nos elegeu desde o princípio, revela no contexto exegético que a salvação tem origem no propósito eterno do Pai. Aqui vemos que Paulo não exalta mérito humano, mas a graça soberana. Os líderes e igreja precisam entender que a obra não começa em nós. Isso gera humildade ministerial e dependência de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Ponto de número 2, santificação do Espírito como processo contínuo. A expressão em santificação do Espírito aponta exegeticamente para um processo progressivo, não apenas um evento isolado. O Espírito convence do pecado, regenera e continua moldando o caráter do crente. O texto de apoio que nós temos encontra-se em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aqui, dentro da hermenêutica paulina, vemos a continuidade da obra santificadora. Não basta começar bem, é necessário permitir que o Espírito transforme-nos diariamente atitudes, pensamentos e decisões. Vejamos, terceiro ponto de número 3, fé na verdade como resposta humana capacitada pelo Espírito. A fé mencionada não é isolada, mas resposta à verdade revelada em Cristo. Aqui entendemos que
Fé e verdade caminham juntas. O Espírito revela, o homem crê. A igreja atual precisa discernir a verdade em meio a enganos, sendo guiada pelo Espírito Santo e não por emoções ou tendências culturais. O Espírito Santo usa a palavra de Deus, que é a verdade, para nos guiar, nos santificar, nos ensinar, nos educar, nos direcionar, nos purificar e nos alimentar. A palavra de Deus é a verdade. Ponto de número 4. Perseverança sustentada pela Trindade. A explicação, portanto, vejamos a explicação deste estudo, desse texto, nos mostra que o Espírito não apenas inicia, mas ele sustenta. A igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito Santo. E isso revela a unidade trinitária na manutenção da fé. Pastores, líderes, mestres, professores devem depender do Espírito na educação da igreja, não apenas de estratégias humanas. Obreiros precisam buscar sensibilidade espiritual para servir com discernimento. A igreja deve cultivar vida de oração e submissão ao Espírito. Vejamos, cada cristão deve reconhecer que sem o Espírito não há transformação real, nem perseverança verdadeira. O Espírito convence, guia, corrige, fortalece diariamente. Portanto, é necessário ouvi-lo e obedecê-lo. Já estamos terminando. Continue ouvindo esta palavra, seja abençoado, seja curado. Ao olharmos para Tessalonicenses, ao olharmos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2:13, dentro da exegese e hermenêutica bíblica, compreendemos que a salvação e a perseverança não são eventos isolados, mas um processo sustentado pela ação contínua do Espírito Santo. Quem tenta caminhar sem o Espírito cansa. Quem depende do Espírito persevera até o fim. Estamos realmente permitindo que o Espírito Santo governe nossa caminhada diária ou apenas em momentos de necessidade? Que esta palavra alcance líderes, igreja e sociedade, levando-nos a viver uma fé autêntica e dependente do Espírito. Nós temos como objetivo aqui nos fazer entender que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. O Pai planeja, o Filho redime e o Espírito santifica e sustenta. Que cada um de nós busque intensamente a presença do Espírito Santo, permitindo que ele nos conduza, que ele nos guie com fidelidade até o fim, firmes na fé em Cristo Jesus. Amém.